Deus é amor. E esse amor revelou-se sobretudo na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Durante o seu ministério público, Jesus passou mais tempo a curar do que a pregar. Lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35, Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa nova do reino de Deus e curava toda a espécie de doenças e males. Não havia nenhuma doença para a qual Jesus não tivesse alívio. Não havia nenhum mal físico, mental ou espiritual que Jesus não pudesse curar. Quando os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus com a pergunta: "És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?", Ellen White comenta que o Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto eles ficavam por ali, admirados de seu silêncio, os enfermos e aflitos iam ter com ele para ser curados. Os cegos iam às apalpadelas, abrindo caminho entre a multidão. Doentes de todas as classes, alguns buscando conseguir por si mesmos passagem, outros conduzidos pelos amigos, comprimiam-se todos ansiosos de chegar à presença de Jesus. A voz do poderoso médico penetrava o ouvido surdo. Uma palavra, um toque da sua mão, abria os olhos cegos à contemplação da luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos e do semblante do libertador. Jesus repreendia a moléstia e expulsava a febre. Sua voz chegava aos ouvidos dos moribundos e erguiam-se com saúde e vigor. Durante um dia inteiro, os discípulos de João puderam ver as obras de Jesus. Ao final do dia, Jesus chamou-os a si e disse-lhes, e encontramos estas palavras em Lucas capítulo 7, verso 20 a 22, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. A este respeito, Ellen White comentou: a prova da sua divindade mostrava-se na adaptação da mesma às necessidades da humanidade sofredora. Sua glória revelava-se na complacência que tinha para com a nossa baixa condição. O ministério de Jesus foi a demonstração de que Deus estava com ele, como lemos nas palavras do Evangelho de João, capítulo 5, verso 36. As mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. A Bíblia ensina que as obras de Jesus eram um sinal da sua messianidade, um sinal de que ele era o ungido do Senhor, que viria para cumprir as palavras de Isaías e que encontramos também no Evangelho de Lucas. Viria para levar conforto aos que têm o coração ferido, para anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, para consolar todos os que choram e para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Na festa da dedicação em Jerusalém, os judeus fizeram uma pergunta importante a Jesus: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. As obras de Cristo não só o declaravam como o Messias, mas também revelavam a forma pela qual o seu reino seria estabelecido. Ellen White escreveu, e lemos no Desejado de Todas as Nações, página 146,
Jesus devia fazer sua obra não com o choque das armas, nem a subversão de tronos e reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício. Através do ministério de Jesus, como diz o livro de Isaías, capítulo 9, verso 2, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz que brilhou sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. Tal como aconteceu com os discípulos de João, podemos aprender muito com a forma pela qual Jesus interagia com as pessoas. Hoje vamos considerar 4 histórias nos Evangelhos e aprender lições muito práticas e muito importantes para a nossa vida como cristãos. A primeira história que vamos ler encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jesus estava disposto a ajudar aquele leproso. Jesus estava sempre disposto a ajudar todos aqueles que vinham a ele e que lhe pediam ajuda. Ellen White comentou na Ciência do Bom Viver, página 17, Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam o auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saía desatendido. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. Em cada cidade, cada vila por que passava, punha as mãos sobre os doentes e os curava. Onde quer que houvesse corações prontos a receber-lhe a mensagem, ele os confortava com a certeza do amor de seu Pai Celestial. Ellen White continua agora na página 24 do livro A Ciência do Bom Viver. Dia a dia podia ser visto entrando nas humildes habitações da miséria e da dor, dirigindo palavras de esperança aos abatidos e de paz aos aflitos. Cheio de graça, sensível e clemente, andava erguendo os desfalecidos e confortando os tristes. Aonde quer que fosse, levava bênçãos. Para Jesus, fazer a obra de Deus era mais importante do que comer ou beber. A sua comida era fazer a vontade daquele que o tinha enviado e realizar as suas obras. Jesus estava disposto, estava disponível a ajudar aqueles que vinham a ele. É esta a sua realidade também? Está disponível a ajudar a todos aqueles que vêm ter consigo? Outro importante detalhe nesta história é que Jesus foi movido de íntima compaixão, como lemos em Marcos, capítulo 1, verso 41. Repare que o amor de Jesus não se limitava à simpatia ou à empatia. A compaixão leva-nos a sentir as dores das outras pessoas, mas também a fazer tudo por tudo para aliviar essas dores, sejam físicas, emocionais, mentais ou espirituais. Ellen White escreveu no livro Desejar de Todas as Nações, página 243, aonde quer que fosse, precedia-o a fama da sua misericórdia. Por onde havia passado, regozijavam-se na saúde os que tinham sido objeto da sua compaixão e experimentavam as forças recém-adquiridas. Quando o amor de Deus está derramado nos nossos corações, esse amor leva-nos à compaixão e a verdadeira compaixão leva-nos à ação. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Corinto: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai cheio de compaixão e Deus sempre pronto a confortar-nos.
Ele nos conforta em todas as nossas aflições. E assim, com o mesmo conforto que dele temos recebido, podemos confortar também aqueles que estiverem a passar por qualquer espécie de aflição. Pois o conforto que de Cristo recebemos é tão grande como grandes foram os sofrimentos que Cristo passou por nós. Portanto, se temos de sofrer, é para servir o vosso encorajamento e a vossa salvação. E se somos confortados por Deus, é para que se sintam também confortados e assim capacitados a suportarem o mesmo que nós sofremos. Temos muita esperança a vosso respeito, pois assim como têm de passar pelos mesmos sofrimentos, assim também hão de receber o mesmo encorajamento de Deus. Jesus convida-nos a sermos raios de luz, vindos do trono da compaixão de Deus, para aliviar o sofrimento daqueles que estão à nossa volta, dentro e fora da Igreja. Por vezes podemos experimentar alguns sentimentos de exclusivismo quando entramos em contacto com pessoas que não creem como nós, não se comportam como nós, não se parecem como nós. Mas lembre-se que Jesus tocou o leproso. Em Marcos, no capítulo 1, verso 41, diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Muito possivelmente, este foi o primeiro toque que este homem recebeu em muitos meses ou até em muitos anos. Mas muitas vezes Jesus mostrava o seu amor com um suave toque. O toque é como uma ponte que nos liga uns aos outros. Abre-nos a possibilidade de confiar na outra pessoa. Pequenos gestos como um toque no ombro, um aperto de mão firme ou um abraço em relações mais próximas levam à libertação de uma hormona chamada oxitocina. Esta hormona promove uma sensação de bem-estar e alívio do stress. Centenas de estudos científicos mostram a importância e os benefícios do toque na saúde, no desenvolvimento humano, na comunicação e relações interpessoais, desde a infância até mesmo à velhice. A saúde emocional e o crescimento físico de recém-nascidos e de crianças estão intimamente dependentes do toque humano. Da mesma forma, estudos com pessoas idosas mostraram que o toque e o contato físico os ajuda a sentirem-se conectados, reconhecidos e valorizados. O toque também contribui para reduzir o stress e diminuir os níveis de ansiedade nas pessoas que estão a passar por momentos muito críticos na sua vida. Mas vamos ler outra história que aconteceu com Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 3, nós lemos: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Verso 5. Vendo a fé de que davam provas, Jesus disse ao doente: filho, os teus pecados estão perdoados. Versos 10 a 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nesta história, o primeiro objetivo de Jesus foi dar paz de espírito a este homem, assegurar-lhe o perdão divino. Na realidade, o sentimento de culpa está associado a sentimentos de vergonha, de frustração, de humilhação. Ser perdoado e perdoar são coisas importantíssimas no processo de cura. Tal como disse Karen Schwartz, do Hospital Johns Hopkins, há um enorme fardo físico em ser ferido e desapontado. Ela continua: a raiva crónica coloca-nos num modo de luta ou fuga, o que resulta em inúmeras alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial e na resposta imunitária. Essas mudanças aumentam então o risco de depressão, doença cardíaca
e diabetes, entre outras condições. Por outro lado, o perdão está associado a níveis mais baixos de ansiedade, de frustração, de stress, melhora a qualidade do sono e o bem-estar em geral. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:18: Isto é obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Hoje podemos ser agentes de compaixão, agentes curativos na sociedade humana, pessoas que partilham com os outros a certeza do perdão de Deus e a bênção de perdoar. Na nossa terceira história, lemos em João, no capítulo 9, verso 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versos 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Mais à frente, nos versos 35 a 38, a Bíblia descreve um encontro entre Jesus e este homem. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Com certeza que no mundo atual não iríamos fazer lodo e aplicá-lo aos olhos de um cego para o curar. Contudo, os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Há 150 anos atrás, Deus deu uma grande visão à Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação à saúde e com relação a um estilo de vida saudável. Ellen White escreveu, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Em comparação com os tratamentos modernos, os conselhos dados à Igreja Adventista do Sétimo Dia foram muitas vezes considerados tão irrealistas como o aplicar lodo aos olhos de um invisual para o ajudar a ver. Contudo, hoje em dia, mais e mais estudos científicos comprovam as tremendas vantagens de um estilo de vida saudável. Investigadores encontraram 5 fatores nos comportamentos dos adventistas do sétimo dia que os ajudam a viver até mais 10 anos do que as outras pessoas. Não fumar, uma dieta à base de plantas, comer oleaginosas na maioria dos dias da semana, atividade física regular e manter um peso corporal saudável. Hoje em dia sabemos que um estilo de vida saudável pode ajudar no tratamento e até na reversão de muitas doenças como a hipertensão, a doença cardíaca coronária ou até a diabetes do tipo 2. Contudo, o nosso objetivo como adventistas do sétimo dia é não só pregar uma importante mensagem, mas dar o exemplo. Devemos ser agentes de compaixão, agentes curativos na sociedade, agentes de restauração, convidando as pessoas a unirem-se a nós em fazerem parte da sua restauração, do seu caminho de volta a uma saúde ideal. Jesus disse ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé. Disse também a um paralítico, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Hoje podemos ser agentes de compaixão, convidando as pessoas à nossa volta a fazerem parte do seu processo de cura, a adotarem um estilo de vida e hábitos saudáveis que lhes permitam viver mais felizes, mais perto de Deus e do seu semelhante. Como adventistas
do sétimo dia, acreditamos que a saúde ideal é o desenvolvimento harmonioso das capacidades físicas, mentais, sociais e espirituais. E por isso, encorajamos as pessoas a passarem tempo com Deus, na meditação da sua palavra, na oração, a terem uma atitude otimista, positiva para com a vida, sabendo que têm um grande amigo em Jesus. Mas vamos ler mais uma história acerca desse amigo e de um encontro que ele teve com uma pessoa em sofrimento. Em João, no capítulo 5, verso 2, está escrito: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versos 5 e 6 dizem: um dos homens que ali se encontravam estava aleijado havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube há quanto tempo estava doente, perguntou-lhe: queres ficar curado? Os versos 8 e 9 dizem: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pode parecer estranho que Jesus tenha feito esta pergunta a um homem que estava doente há 38 anos. Queres ficar curado? Podemos pensar, claro que este homem queria ficar curado, e muitas vezes pensamos que sabemos exatamente aquilo que as pessoas que estão à nossa volta precisam. Contudo, Jesus estava a demonstrar carinho e respeito por este homem. Jesus nunca se impõe. Muitas vezes seria bom perguntarmos às pessoas à nossa volta: existe algo em que eu possa ajudar? Há algo que eu possa fazer por si? Há pessoas à nossa volta, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho, no nosso bairro ou até debaixo do nosso teto, que estão a passar por momentos difíceis. Devemos seguir o exemplo de Jesus, respeitar o seu espaço e estar dispostos a servir de acordo com as suas verdadeiras necessidades e não de acordo com aquilo que nós pensamos que eles ou elas precisam. Mas o último detalhe desta história é importante. Diz-nos que aquele dia era sábado. Jesus realizou vários milagres no dia de sábado. Na realidade, ele restaurou o verdadeiro propósito do dia de sábado e foi perseguido por isso. Jesus quis mostrar ao ser humano que o sábado é uma dádiva do Criador para que as criaturas possam entrar em contacto com aquele que as fez. Deus quer que nós, como seres humanos inteligentes, criados à sua imagem e semelhança, passamos este dia em comunhão com aquele que nos ama e que entregou o seu Filho por nós. Ele quer também que demonstremos o seu amor no dia de sábado de uma maneira muito especial. Podemos convidar pessoas para virem à nossa casa. Podemos visitar os doentes. Podemos encorajar aqueles que estão tristes com uma palavra de ânimo. Na realidade, esse é o segredo de seguir a Jesus, especialmente no dia de sábado, vivendo esse dia especial como uma oportunidade para ser um agente de compaixão. Ellen White escreveu no livro Aos Pés de Cristo, ou Caminho a Cristo: a alegria do nosso Salvador estava na elevação e redenção de homens caídos. Para isto, ele não considerou sua vida importante para si mesmo, mas suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assim também, os anjos estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. Esta é a sua alegria. Aquilo que os corações egoístas considerariam um serviço humilhante, ministrar àqueles que são miseráveis e em todas as formas inferiores em caráter e posição, é a obra de anjos sem pecado. O espírito do amor abnegado de Cristo é o espírito que permeia o céu.
e é a própria essência da sua bem-aventurança. Este é o espírito que os seguidores de Cristo possuirão, a obra que eles farão. É um seguidor ou seguidora de Jesus? O mesmo espírito de sacrifício, o mesmo amor abnegado, a mesma alegria que possuía o coração de Jesus pelo poder do Espírito Santo ao ajudar os outros, esses mesmos princípios Deus quer implantar no seu coração. Ellen White continua: quando o amor de Cristo é entesourado no coração como uma doce fragrância, não pode ser escondido. Sua santa influência será sentida por todos com quem entrarmos em contacto. O Espírito de Cristo no coração é como uma fonte no deserto, fluindo para refrescar a todos e tornar aqueles que estão a ponto de perecer ansiosos para beber da água da vida. Jesus quer usá-lo a si e usá-la a si para ajudar os outros a beberem da água da vida. Ellen White diz ainda, na mesma página e no mesmo livro: amor a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como Ele trabalhou pela bênção e elevação da humanidade. Guiar-nos-á ao amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas do nosso Pai Celestial. Quer sejamos um profissional de saúde ou não, Jesus está a convidar-nos a seguirmos o seu exemplo e a ajudarmos as pessoas a encontrarem em Deus saúde física, mental, emocional e espiritual. E para isso, Ele deixou-nos a promessa de João capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Deus tem um desígnio maravilhoso a ser realizado pela sua Igreja para elevar a humanidade. As nossas igrejas, as nossas comunidades de fé podem ser um lugar onde as pessoas deprimidas encontram a alegria de Jesus, onde as pessoas solitárias encontram amigos em Jesus, onde os doentes encontram uma vida saudável em Jesus, onde os viciados encontram liberdade em Cristo Jesus, onde os desanimados encontram esperança em Jesus, onde os cansados encontram poder para vencer em Jesus, onde os pecadores encontram salvação eterna em Jesus. Tudo isto Deus quer fazer através da sua Igreja, através de si e através de mim. Hoje podemos ser um agente de compaixão. Hoje podemos ser uma extensão do amor de Jesus neste mundo caído. Hoje podemos abreviar a vinda do nosso Salvador. A mensagem da saúde é parte do Evangelho eterno. Deus chama-nos a dar-lhe glória em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, em tudo o que pensamos, em todos os nossos hábitos. Deus hoje convida-o a si e convida-me a mim a ter um papel importante nestes últimos dias da história da Terra. Espero que aceite este desafio. Eu quero aceitá-lo. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, graças porque enviaste o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo como um agente de compaixão. Graças porque Ele deu a sua vida por nós. E Ele deu-nos a sua vida e quer dar-nos hoje a sua vida através do derramamento do Espírito Santo. Permite, ó Pai, que a vida de Jesus possa fluir através de mim e através de todos os Teus filhos e filhas que estão a ouvir estas palavras. Que possamos ser agentes de compaixão, ajudando o mundo a ser curado, aceitando o Evangelho eterno e aceitando uma vida em tudo mais saudável,
do que a vida que Satanás nos propõe. Derrama, Senhor, o Teu Espírito de amor, o Teu Espírito de saúde, o Teu Espírito de alegria, o Teu Espírito de paz em cada um de nós. Pedimos, no nome de Jesus, o nosso Restaurador. Amém.